Oi para todo mundo, meu nome é Marcos Souza e esse é mais um vídeo do canal Sons Aleatórios. Hoje eu falo aqui de uma banda britânica, que é uma das fundadoras aí do Rock No Opposition, que tem a ver com rock misturado com política. Na verdade eles eram ativistas políticos, de socialistas no caso, isso bem antes de Rage Against the Machine, essa molecada que pensa que música de protesto contra o capitalismo começou com Rage Against the Machine, não é verdade. Apesar de que eles não praticamente tocavam música instrumental. Na maior parte, 90% da música deles era instrumental. Mas mesmo assim, eram ativistas políticos. E independente da ideologia, se está certo ou está errado, mas eles eram ótimos músicos e fizeram música mais do que relevante. Isso é fato. Estou falando do Henry Cow, uma banda aí que surgiu novamente aí em maio de 1968, que foi o ano aí bem um mês bem turbulento, de um ano bem turbulento politicamente falando. E foi formado aí pelo guitarrista Fred Frith e pelo tecladista Tim Hodgkinson, que se encontraram na Universidade de Cambridge, lá na Inglaterra. E de 68 até 71 a formação mudou demais, eles fizeram muitos shows, se estabeleceram como banda de palco. Até que em 71, setembro de 1971, consolida-se um núcleo ali. Além do Fred Frith e do Tim Hodgkinson, temos ali o baterista Chris Cutler e o baixista John Greaves. Esse quarteto lançaria quase todos os álbuns de estúdio da banda, que foram apenas 4. E até eles assinarem com a Virgin, demorou mais de 2 anos, quase 2 anos. Só em maio de 73 eles assinaram com a Virgin. E no mesmo ano, em setembro, saiu o primeiro álbum deles, que é o Leg End. É majoritariamente instrumental, só na a primeira música, se não me engano, que é a Nirvana for Mice, que tem alguns vocais no final da música. Acho que Nine Funerals of Citizen King tem alguma coisa também. E para esse álbum, foi nesse Inter, a banda já era um quinteto, com o multi-instrumentista Geoff Leaf, que tocava vários instrumentos de sopro, como flauta, saxofone, trombone e por aí vai. Só que logo após o lançamento desse álbum, o Geoff Leaf sai, eles voltam a ser um quarteto, mas incorporam a talentosa multi-instrumentista Lindsay Cooper, que também tocava vários instrumentos de sopro, porém mais notadamente o oboé e o fagote. São instrumentos de sopro de difícil execução, tem que ser músico bem experiente para tocar e bem versátil também. E tem que ter estudado bastante música clássica. E a Lindsay Cooper veio de uma banda chamada Calmas, que eu já falei aqui nesse canal também. Uma banda de folk, de acid folk, fantástica também. E com esse quinteto, com esse novo quinteto, eles lançam o segundo álbum deles, que é o Unrest, em 74. Só que daí eles começaram a achar que estavam ficando muito rock e menos, e fazendo uma música menos desafiadora para eles. Daí eles convidam a Lindsay Cooper para sair, na verdade, para não dizer que foi expulsa, né? Mas ela participaria como convidada nas duas próximas empreitadas da banda, que saíram ambas no ano de 75. Aqui a banda não estava sozinha, se juntou outra banda chamada Slap Happy, que tinha uma vocalista alemã chamada Dagmar Krause, que tinha uma voz bem potente. E também o Slap Happy já tinha lançado 2 álbuns anteriores, e um que estava guardado, que foi lançado só em 1980. E assim foi lançado o primeiro gravado e lançado o álbum do Slap Happy, chamado Desperate Straits. E é um álbum do Slap Happy com apoio do Henry Cow. E 2 meses depois foi lançado o álbum do Henry Cow com o Slap Happy de banda de apoio, que é In Praise of Learning. Nesse In Praise of Learning, aí sim a gente tem uma música de mais de 15 minutos,
com letra e vocais, com a Dagmar Krause cantando muito bem essa canção. E essa música, sim, é um manifesto anticapitalista, que é Living in the Heart of the Beast. E depois disso, no mês seguinte, em abril de 75, o Slap Happy se desfez. Além da Dagmar Krause, a gente tinha o Anthony Moore, que depois veio a fazer letras para o Pink Floyd, já sem o Roger Waters. Músicas como On the Turning Away e do Momentary Lapse of Reason e Wearing the Inside Out, do The Division Bell, são canções onde o Anthony Moore ajudou a compor. E também tinha o Peter Blagvad, que era o mais irreverente ali do trio, que formava o Slap Happy. Então, com isso, a Dagmar Krause foi incorporada ao Harry Cow, e a Lindsay Cooper, que tinha aparecido como música convidada, acabou se reintegrando à banda, e assim eles formaram um sexteto, mas ao mesmo tempo a gravadora Virgin perdeu interesse neles e os dispensou do seu cast. Então eles lançam em 76, por um pequeno selo norueguês, um álbum ao vivo, um álbum duplo ao vivo, chamado Concerts, já que o forte dele eram apresentações ao vivo. E só em 78, em janeiro de 78, que eles se juntam para gravar um novo álbum de estúdio, que seria o último da banda, infelizmente. E para mim, o melhor deles. Eu considero mais consistente, os músicos estão mais afiados. E eles partem para a Suíça e gravam em janeiro de 78, várias canções ali, só que nem todos os integrantes da banda estavam satisfeitos. Antes disso, esqueci de falar, o John Greaves sai da banda depois do Concerts, e entra uma baixista no lugar dele, chamada George Bourne. Então, nessas sessões de janeiro de 78, lá na Suíça, temos o Harry Cow também como sexteto, mas com a George Bourne no lugar do John Greaves. E nem todos os integrantes da banda estavam contentes com o resultado das gravações, dessas sessões de gravação, em janeiro de 78, porque a maior parte das músicas eram canções com letra e mais convencionais. E vários integrantes aí queriam algo mais, menos no formato canção, algo mais desafiador, uma música mais difícil, mais complexa, era o que outra parte queria, outros integrantes da banda queriam. Então, a maior parte dessas canções gravadas em janeiro de 78 na Suíça acabariam aparecendo no álbum de uma banda que derivou do Henry Cow, chamada Art Bear. E com isso eles resolvem gravar um álbum inteiramente instrumental, decidem que o próximo álbum no Harry Cow seria inteiramente instrumental. Então depois que eles voltaram para a Inglaterra, eles retornam ao mesmo estúdio na Suíça, mas agora entre julho e agosto de 78, aí sim gravam o último álbum deles, que é o que eu vou falar aqui, mais especificamente, que é esse aqui, Western Culture. Aqui. Essa edição em CD é bem simples. Então, o que temos aqui no Western Culture? Temos 7 canções, totalmente instrumentais e que desafia os arquétipos do rock. É uma música complexa, uma música complicada, que não é para qualquer ouvido e que foge bem, como eu falei, dos cânones do rock, se aproxima bastante da música clássica contemporânea. É difícil citar das 7 canções é difícil citar um destaque, porque elas são muito consistentes, o álbum é muito consistente, muito homogêneo. Mas eu gosto muito da faixa de abertura, Industry. E aqui o lado A, que era composto de 3 canções, foi composto inteiramente pelo Tim Hodgkinson, o tecladista, e tinha um título, o lado A tinha o título History and Prospects. Então nesse lado A temos Industry, uma música de abertura, que tem até alguns elementos de música eletrônica,
principalmente a introdução. E se destaca muito aqui a bateria do Chris Cutler, era um baterista diferenciado sem dúvida. Depois temos The Decay of Cities, que começa com um violão, mas depois já entra uma massa sonora bem potente também. E termina com On the Raft. E o então lado B foi composto quase todo pela Lindsay Cooper. Temos 4 canções. Temos aqui Falling Away, Gretel's Tale e Look Back. Essas 3 da Lindsay Cooper. E temos uma última faixa que também é um destaque para mim, que é Half the Sky. Junto com Industry, para mim, Industry e Half the Sky são as melhores faixas. Aqui é uma composição conjunta, uma parceria entre o Tim Hodgkinson e a Lindsay Cooper. E essa foi a única canção que foi gravada, que sobrou ali daquelas sessões de janeiro de 78. Então aqui, nas outras canções, esqueci de falar também, a George Bourne havia saído. Quando eles voltaram para a Inglaterra, a George Bourne saiu, então quando eles retornam à Suíça, ela não fazia mais parte da banda, mas temos aqui então o Harry Caul é de fato um quarteto aqui, sem baixista fixo. Então o Fred Frith que toca o baixo no restante das músicas aqui, mas temos músicos convidados também, como Anne-Marie Rulofs, que toca violino e trombone aqui. Por um breve período ela foi considerada também um membro da banda, mas por alguns meses apenas. Em Gretel's Tale temos uma pianista convidada, a Irene Schweiger. Porém, infelizmente, logo após o lançamento desse disco aqui, logo após as gravações desse disco, a banda se desfaz. Então, e surgem outras bandas a partir do Harry Caul, como eu falei, a Arts Bear, também The Work, que tem o Tim Hodgkinson. O Arts Bear já vai ter o Fred Frith, o Chris Cutler e a Dagmar Krause. E o álbum é lançado. Aí as fontes variam entre 78 e 79. Algumas fontes variam que sugerem que ele foi lançado em 1978, outras já em 1979. Mas de qualquer modo, quando o álbum foi efetivamente lançado, a banda não existia mais. E o Harry Caul nunca mais fez outro álbum de estúdio. Esporadicamente, alguns membros da banda se juntaram nesse período de 79 até hoje para fazer alguns shows. A Lindsay Cooper infelizmente faleceu em 2014. Mas o legado do Harry Caul persiste aí em bandas como The Fall, aquela banda inglesa que regravou algumas músicas do Harry Caul, ou do This Hit, outra banda que eu já falei aqui no canal e também foi bastante influenciada por Harry Caul. Se não me engano, em 2019 foi lançada uma apetitosa caixa que eu gostaria de comprar, ainda não comprei, talvez um dia eu compre, que contém todos os álbuns de estúdio, os 4 álbuns de estúdio do Harry Caul, 5 contando com o Desperate Straits, mais o Concert, que é o álbum duplo, e mais vários álbuns de shows que a banda gravou. Então tem aí, se não me engano, acho que 19 ou 17 CDs na caixa toda, que é chamada Redux, se não me engano. Então, apesar dele ter feito vários álbuns importantes, o último deles, O Canto do Cisne, é para mim o mais memorável. Então aqui, Western Culture, Harry Caul. 78 ou 79, não sei muito bem a data exata. E lembro a todos vocês que toda terça-feira tem de novo aqui no canal. Por hoje eu fico por aqui. Vejo vocês na próxima terça-feira. Até lá.